Os produtos biológicos que facilitam o trabalho no campo. No Vale Agrícola de hoje vamos mostrar uma bactéria que faz com que a planta absorva os nutrientes que podem chegar a ficar anos presos no solo. A parte de sanidade, desde o crescimento de planta, a parte de crescimento de raiz, estimulação do crescimento de raiz, mais raiz, e a parte de sanidade da planta. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar você da cidade. E nesta edição, também é destaque. Ao invés de abelhas, moscas na polinização, vamos mostrar o trabalho de pesquisadores da Epagre para desenvolver variedades híbridas de cebola. 2 períodos da semana essas moscas são distribuídas nas gaiolas e elas fazem o trabalho para a gente. Vai ter dia de campo digital sobre o uso de trigo na silagem e no pastejo. Daqui a pouco a gente conta os detalhes. Vamos responder dúvida de espectador na hora de comprar terrenos rurais. Como saber se a terra está legalizada ou se tem alguma restrição? Na série Nossa História, um dos personagens mais lendários do sul do Brasil, o monge que acendeu o estopim de uma guerra e que teria desaparecido misteriosamente e até hoje mexe com o imaginário das pessoas. Era milagroso. Parece meio benzedor, né? João Maria era um profeta, era um andarilho e ele tinha uma inteligência natural e as suas falas, suas frases se eternizaram. Uma história de amor extremo aos animais. A menina que criou uma relação bem diferente com uma das vaquinhas da propriedade. É lindo de ver. E eu vou ensinar como se faz uma cuca de leite condensado. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. As lavouras precisam de uma boa adubação, seja na agricultura orgânica ou na convencional. São os nutrientes necessários para a planta crescer forte. Mas você sabia que a maior parte desta adubação não é aproveitada? É aí que entram os produtos biológicos. Hoje você vai conhecer uma bactéria que potencializa os efeitos deste processo. O Jonathan é produtor de tabaco no município de Atalanta, Santa Catarina. São 55 mil pés plantados em sistema de molchões. Apesar de a lavoura já ter sido atingida pelo granizo nesta safra, o agricultor não esconde a satisfação. As plantas vêm se desenvolvendo muito bem, diferente do ano passado. Ela ficou muito disparelha ano passado e deu muita diferença. Até então vocês podem reparar a roça, como ela normalizou certinho, sabe? Ela veio, parece que ela puxou tudo o adubo que tinha, sabe? A planta puxou, parece, sabe? E o que mais eu achei interessante é que ela empareou a roça, sabe? Tu pode ver, ela vem com bastante viscosidade, vem grosso, fumo. Feijão, milho, cebola, tabaco. Em comum, essas outras lavouras que ficam nos municípios de Agrolândia e Agronômica têm também a aplicação de um produto biológico que ajuda no desenvolvimento das plantas. Este foi o primeiro inoculante solubilizador de fósforo registrado no Brasil. Na verdade, assim, o fosboac ele é uma bactéria, né, da família Lamiloleukefácea. E a ação dele, o que é? Ela vai ajudar a planta a absorver esse fósforo, vai conseguir mineralizar os fósforos que está retido, a parte de sanidade, desde o crescimento de planta, a parte de crescimento de raiz, estimulação do crescimento de raiz, mais raiz, e a parte de sanidade da planta. O fósforo é considerado o segundo nutriente mais importante para as plantas, atrás somente do nitrogênio. O mineral é indispensável para o crescimento e a produção vegetal, já que interfere nos processos de fotossíntese, respiração, armazenamento e transferência de energia. O problema é que, segundo as pesquisas, apenas de 20 a 30% do que é aplicado fica disponível para as raízes. Nos solos de plantio direto, por exemplo, 88% do fósforo fica em forma orgânica, indisponível para ser absorvido pelas plantas. E a ação dela é de mineralizar o que está retido, porque anos e anos de adubação,
você tem muito de fósforo que está lá preso, que a planta não consegue absorver. E a ação da bactéria é o quê? Fazer essa absorção desse fósforo junto à argila. Na lavoura do Jair também tem aplicação do produto biológico. Nesta área da lavoura, dá para ver a diferença entre as plantas que receberam ou não o produto. A planta vem mais firme, mais verde e mais forte. E solta bastante raiz para o fundo. A aplicação pode começar ainda na fase de produção de mudas. No tabaco a gente pode fazer na parte da bandeja uma aplicação pulverizada aérea. E depois na parte já instalada na lavoura, a gente consegue fazer uma aplicação via driche. Eu fiz uma aplicação no canteiro. Tu via a planta soltando raiz no caulezinho no lado, sabe? Ela chegava até e pular a raizinha da planta, sabe? Já no caso dos grãos, a bactéria é adicionada no tratamento de semente, já que tem compatibilidade com os fungicidas do mercado, o que garante o shelf line de 40 dias, ou seja, a garantia do tratamento por este período. E o que a gente vê aqui na lavoura é muito mais uniformidade. Ela pode ser usada tanto para um plantio convencional como um plantio orgânico, né? Na parte de hortifruti e plantas perenes, a aplicação pode ser feita de forma aérea. Em estudos feitos na batata e no tomate, a análise de solo mostrou que a quantidade de fósforo disponível na planta quase dobrou após a aplicação. A ferramenta chega para diminuir os custos de produção e tornar a agricultura mais sustentável. Tudo isso vai gerar o que? Rendimento na parte da colheita, tanto na parte de cereais, HF ou qualquer cultivo que você está trabalhando, trazendo vários benefícios para a agricultura, tanto para o solo como para o produtor que está manejando ela. E agora nós vamos falar de cebola. Grande parte das variedades que são produzidas aqui em Santa Catarina não foram criadas para a nossa realidade. Mas a Epagre, há 6 anos, começou um trabalho para desenvolver espécies híbridas. E tem um inseto ajudando neste processo. Tem mosca voando por tudo quanto é lado, mas não se espante. O que poderia ser pavoroso para muita gente aqui é ajuda para a polinização. Para alguns, uma criação exótica. Para a Epagre, a solução de um trabalho que precisaria ser feito manual, no desenvolvimento de novas variedades de cebola. É inviável e não seria proveitoso em termos de trabalho. Então, com a criação de mosca, facilita muito. Então, em 2 períodos da semana, essas moscas são distribuídas nas gaiolas e elas fazem o trabalho para a gente. Então, elas dão capacidade para a gente ter volume de trabalho. A intenção das pesquisas é buscar variedades mais adaptadas à região da cebola, que tem Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, como capital de produção. O que se busca é a rusticidade, que faz com que os materiais se desenvolvam melhor nas condições de clima dos municípios. Os testes começam com linhagens totalmente puras, para não ter variação de híbrido ao longo dos anos, como acontece com muitas variedades de sementes atuais. Com todo esse trabalho feito, a Epagre conseguiu dar início aos testes das 8 primeiras variedades de sementes híbridas. O crescimento desse número e, consequentemente, do estudo vai depender do número de linhagens disponíveis. Então, hoje nós temos mais de 50 linhagens, estamos desenvolvendo mais de 200. Então, no período médio a curto prazo, acredito que a gente vai conseguir testar mais de 300 híbridos por ano. Então, e aí aumenta a probabilidade de a gente encontrar realmente um material adaptado e produtivo às nossas condições. Atualmente, a média de produção de cebola nas propriedades catarinenses gira em torno de 30 a 40 toneladas por hectare. Com as novas variedades de sementes híbridas, a ideia é que os mesmos produtores alcancem a média de 60 toneladas para a mesma área, alcançando a produção de outros estados brasileiros. A semente híbrida tem diversas vantagens, que são fundamentais para a economia catarinense e a permanência dos produtores na cebolicultura. A principal delas é a possibilidade de maior produção. Então, hoje, a maioria dos nossos agricultores vão estar trabalhando com 350, 400 mil plantas por hectare. Os híbridos têm a maior capacidade de adensamento, então consegue colocar mais plantas por hectare. Então, isso dá mais produtividade, porque cada planta vai dar um bulbo, uma cebola. Então, quanto mais plantas, é maior a produtividade. Outra questão é o manejo dessa cebola.
O híbrido apresenta maior uniformidade genética, diferente das variedades comuns, evitando assim problemas como as ervas daninhas, principalmente nos estágios iniciais da semeadura direta. Então o híbrido, por ele ter uma uniformidade genética, todas as mudas, as plântulas ali vão estar do mesmo tamanho, então a chance de um manejo errado diminui, então a chance de uma fitotoxidez diminui. Mas aí também entra a desvantagem de todo o processo. Se uma planta for suscetível a doenças, todas serão. Sobretudo é importante quando o material não é adaptado realmente à nossa região, que sofre muito durante o inverno com a pouca luminosidade, um ambiente muito úmido que propicia a presença de doenças fúngicas principalmente, né? Toda lavoura é geneticamente igual, então teoricamente se uma planta é suscetível, todas as demais passam a ser. Isso é importante para manejo de doença e também é muito importante quando tem frio tardio, que gera o capitão ali, né? O pendoamento, que para o nosso agricultor é totalmente desvantajoso. Uma cultivar exige de 10 a 12 anos de pesquisa, principalmente por causa do ciclo bianual. Um ano sendo testada nas estufas através dos bulbos e no outro na terra, para analisar a produtividade da semente. O trabalho com híbrido se torna mais a longo prazo ainda. Graças às ferramentas hoje mais sofisticadas, principalmente biologia molecular, a parte de DNA, nós conseguimos encurtar o tempo de desenvolvimento de um híbrido. Hoje eu considero que a gente está no meio do caminho, então acredito que daqui a alguns anos, 5, 6 anos, a gente possa ter efetivamente o híbrido comercial disponível para o agricultor catarinense, um híbrido comercial totalmente desenvolvido em Santa Catarina. Isso tudo, claro, com a ajuda também das moscas, que a gente viu lá no começo da reportagem. Um trabalho lento que exige muita paciência e conhecimento, mas que depois pode transformar a realidade da cadeia produtiva. Mas com o desenvolvimento de um híbrido aqui todo na nossa região, a gente acredita que o que hoje é um problema, uma desvantagem, não será um problema, porque a gente acredita que os nossos materiais serão totalmente adaptados à nossa região. Vai ter dia de coxo no Vale Agrícola. Daqui a pouco a gente volta com os detalhes. Enquanto isso, não esquece de curtir e compartilhar a transmissão se você nos acompanha pelas redes sociais. Vamos responder dúvida de espectador na hora de comprar terrenos rurais. Como saber se a terra está legalizada ou se tem alguma restrição? Na série Nossa História, um dos personagens mais lendários do sul do Brasil, o monge que acendeu o estopim de uma guerra e que teria desaparecido misteriosamente e até hoje mexe com o imaginário das pessoas. O seu esforço de todos os dias reconhecemos na qualidade do seu rebanho. Um plantel bem alimentado e com um manejo correto é a nossa melhor matéria-prima. Pecuarista, na hora de comercializar seu rebanho, conte com o frigorífico El Gole, o seu parceiro no campo. Na capital da cebola, na cidade de Ituporanga, você encontra um belo apartamento com toda a infraestrutura que você merece ou para você investidor. Apartamento com 2 quartos, sacada com churrasqueira, piscina, área de festa por apenas 70 mil de entrada mais parcelas fixas, direto com a imobiliária Dom Imóveis. Quer maiores informações? Entre em contato pelo WhatsApp 988-515519. E agora tem notícia para quem não fica de fora das tecnologias. Vai ter dia de coxo no Vale Agrícola. Até alguns anos atrás, lugar de trigo era na produção de grãos ou ingrediente para ração na indústria. Mas agora é também na pecuária que se tornou um grande aliado. O Adair é morador de Planalto e o Matheus de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Em comum nas pastagens do gado de leite, o trigo, que chega a alcançar 100 quilos de matéria seca por hectare por dia. E o resultado a pasto aumenta a produção de leite em 1 a 3 litros por dia. Eu não conhecia, daí fiquei meio assim, pé atrás, ele insistiu, plantei um pouquinho
e eu vi que tive resultado. Então... aumenta a produção no trigo de 50 a 100 litros dia, né? E, consequentemente, as vacas elas têm mais facilidade, né? O trigo tem uma alta palatabilidade. Já o Jonathan, também de Guaporé, e o Lúcio de Tupaciretã têm na propriedade os trigos usados na silagem. A variedade tem como benefício importante reduzir o custo da dieta volumosa, principalmente em relação a outros alimentos volumosos conservados, proporcionando uma alimentação mais nutritiva e equilibrada para os animais. A produção que a gente conseguiu ter, a gente vinha tendo no verão, a gente conseguiu manter ela no inverno, até superando aí as nossas expectativas. Muitas vezes aí a gente conseguiu atingir um pico alto de produção aí. Esperamos conseguir que cada hectare de trigo, mas a recria de 20 terneiros ou terneiras por hectare, mais ou menos. E para quem está na dúvida, tem dia de coxo. No dia 29 de outubro, a partir das 7 horas da noite, a Biotrigo Genética e o Vale Agrícola vão fazer uma live com os principais especialistas do setor. Vão ser abordadas as estratégias de manejo na produção de silagem e pastagem de trigo e os novos cenários para a pecuária de leite e de corte, visando a produção de alimento durante o inverno. A transmissão acontece de forma simultânea no YouTube e no Facebook. E agora vamos responder as perguntas sobre a compra de terrenos ou sítios. E hoje tem a ver com a parte legal. Olha só. O Bruno Vélica pergunta: como saber se a terra é legalizada e se há alguma restrição de uso? Bruno, para você ter certeza que o imóvel que você tem interesse em adquirir está 100% legalizado, você tem que consultar a matrícula do imóvel e pegar ela atualizada no registro de imóveis da cidade ou da região. Além da matrícula do imóvel, você tem que pegar no registro de imóveis a certidão de ônus e as certidões de ação. Isso diz se o imóvel está penhorado ou se tem alguma ação em cima desse imóvel. Além disso, você tem que ver se todos os cadastros rurais estão certos, estão documentados nesta matrícula. Os cadastros são o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, porque o CCIR, sem ele você não consegue fazer transferência, arrendamento, hipoteca, desmembramento, remembramento, partilha, ou seja, o CCIR é essencial para você fazer a transferência do imóvel. Além disso, tem o ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Bruno, uma outra coisa muito importante, você tem que ver se esse sítio ou chácara que você está adquirindo, ele é confrontante a uma rua pública, uma estrada geral, ou ele é atendido por uma servidão de passagem. Pois se ele for atendido por uma servidão de passagem, essa servidão ela tem que estar averbada na matrícula do imóvel. Então, praticamente você estando com a matrícula do imóvel atualizada em sua mão, você vai conseguir entender todos os parâmetros do terreno que é do seu interesse em adquirir ou transferir. Há mais de 100 anos surgia um monge que deixaria seu nome marcado na história do sul do Brasil. Ele percorria os 3 estados benzendo, fazendo profecias e mexendo com o imaginário de um povo que conhecia pouco além das propriedades rurais. Hoje, na série Nossa História, é dia de conhecer mais sobre o monge João Maria. Santo ou impostor, herói ou vilão, até mesmo os historiadores têm dificuldades para traçar o perfil da figura mística de São João Maria, o homem que vagava pelos campos, abençoava nascentes, curava doenças e fazia profecias, plantava cruzes e que teria surgido e desaparecido de forma misteriosa. Lages, na Serra Catarinense, tem uma ligação estreita com a história de São João Maria. Era milagroso. Parece meio benzedor, né? João Maria era um profeta, era um andarilho e ele tinha uma inteligência natural e as suas falas, suas frases se eternizaram. Mas quem foi afinal São João Maria?
O historiador Paulo Ramos Derengoski já dedicou grande parte dos estudos a este assunto e explica: na verdade, eram 3 monges. Em 1844, desembarca no Brasil o primeiro, o italiano João Maria de Agostini. Profissão: solitário eremita. E lá ele viu que havia um campo fértil, porque é preciso que se diga que a presença da Igreja Católica na região era muito fraca e o povo tinha uma ânsia de alimento espiritual. As versões da morte dele são incompletas. Há quem diga que foi bater na América do Norte, em Nevada, onde até existe um túmulo. E sabe o que ele previu? Que seria sucedido por outros monges. E no final de 1800 surge o segundo monge, João Maria de Jesus, nome verdadeiro Anastas Marcaffi, um argentino. E ele usava a mesma vestimenta, parecida com a do primeiro, não igual, mas o mesmo gorro de pele de onça, e também se dizia curandeiro, mágico, mandraqueiro, e começou a reunir muita gente em volta dele. Ele fazia as fogueiras dele só com grinfas, e ele dizia assim que ele só usava grinfas porque um dia a humanidade iria ter necessidade de sobrevivência para respirar da madeira e da mata. Louco o cara dizer isso, né? Levando em consideração que há 100 anos atrás nós tínhamos uma mata virgem fechada, em média de 90% a 95% era mata fechada. Algumas frases de João Maria ficaram marcadas na história. Tenho pena das pessoas que virão atrás de nós, porque haverá muito rastro e pouco pasto. Linhas de burros pretos de ferro carregarão o pessoal. Uma estrada preta vai matar muita gente. Gafanhotos de asas de ferro serão os mais perigosos, porque deitarão as cidades por terra. E sabe onde ele teria desaparecido? O Morro do Taió, em Santa Terezinha, seria encantado por ser a última morada de João Maria. A gente se criou na região, né? Vendo o pai sempre falando dessa história, João Maria. O nosso João Maria da reportagem também se criou no pé do morro. Isso ali, desde o tempo que nós era criança, sempre meus avós falavam, né, que esse homem existia, né? Tem uma porta de um lado ali, o falecido pai sempre falava que ele sabia ali onde é que é aquela porta. E falta falar ainda do terceiro monge, José Maria, desertor da polícia paranaense, que trouxe da antiga profissão um fuzil e comprou a briga pelas delimitações do Estado. E é aí que entra a história da Guerra do Contestado. Quando ele começou a juntar gente, cerca de 80, 100, 200 pessoas, ele constituiu o reduto, o primeiro reduto, o reduto do Irani. A reunião dos descontentes esbarrou ainda em outro fato marcante que virou minissérie. O Brasil autorizou a construção de uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Só que o dono da empresa tinha também uma madeireira. Como pagamento, ele recebeu 15 quilômetros para cada lado da linha de trem. Quem morava nestas áreas foi expulso. Muita gente foi à falência e quem trabalhou na obra, ao fim, também ficou desempregado. E isso criou uma massa de desempregados na região, começou a se juntar com esse pessoal do São José Maria. O coronel João Galberto resolveu atacar o reduto do Irani em outubro de 1912, que é o que marca o início da Guerra do Contestado, só que o João Galberto avançou e com 80 homens foi cercado e trouxe uma arma só pesada, que era uma metralhadora, caiu dentro d'água, já não funcionou. Então eles conseguiram vencer a Batalha do Irani. O coronel João Galberto foi morto, mas o José Maria também morreu nessa batalha. O seu gorro de pele de onça ficou jogado no chão, todo ensanguentado, porque conseguiram acertar na cabeça dele. Todo aquele que crê na palavra não morre. Alguns de vocês farão a passagem comigo no dia da primeira batalha. Mas logo após o período de 1 ano, voltaremos com o Sagrado Exército de São Sebastião e os 12 pares de França. Eles não enterravam os cadáveres fundo, eles enterravam um palmo abaixo da terra porque eles achavam que os cadáveres iriam ressuscitar e iriam constituir o Exército Encantado. Só que ao longo do tempo, as histórias destes 3 homens se confundem, como se fossem uma só. Os 3 monges tinham uma característica em comum, a peregrinação. Abdicaram de qualquer bem pessoal
E além do mais, eles estavam envolvidos em uma lenda da bilocação. É o dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você era a pessoa que sofria das cadeiras, coisa assim, e ele curou. E eu tive a felicidade de comprar um terreno bem perto onde ele fazia posada, né? Ele bebia só água de determinadas fontes e começaram a surgir lendas, que onde ele caminhava, a água era uma água santa. Plantava uma cruzinha e então surgia a lenda que essa cruz reverdejava na primavera e no verão. Em Lages, um dos pontos de peregrinação é a Igreja Santa Cruz, onde está guardada uma das cruzes de João Maria. E tem também lenda envolvendo o principal cartão postal da cidade. E segundo a lenda, uma escrava, uma negra cativa da época, ganhou um neném, um filho que não era legalizado, digamos assim, e ela abortou essa criança e ficou no tanque. Se criou a lenda da serpente do tanque, que o rabo da serpente está lá no tanque e a nossa catedral ficaria a cabeça. E a santa, a Nossa Senhora dos Prazeres, estava com o pé em cima da cabeça da cobra. João Maria profetizou que se um dia tirassem aquela santa da igreja, a cidade iria inundar-se. Muito bem, lenda, história, crença, fé, não sei. Eu sei que chegou uma ocasião que o bispo da época, Dom Daniel Ostin, se não me falha a memória, ele tirou essa santa para restaurar. Coincidência ou não, no segundo dia, a cidade de Lages estava embaixo d'água. Quer dizer, o povo, os católicos, enfim, os seguidores da religião, enfim, teve toda aquela movimentação, a razão foi retirada a santa. E o que aconteceu? O bispo mandou colocar a santa de volta no segundo dia, o sol estava maravilhoso, 28 graus. Com a santa no seu lugar, a população vive sobre a crença de João Maria. São João Maria é um ídolo. E agora a Igreja Católica Apostólica Romana, que tinha uma certa distância dos monges, é natural, porque era ela, né? Agora ela aceita. Eles viram que isso é uma espécie de cristianismo popular, que com a ascensão de papas como João XXIII e Papa Francisco, estão se reaproximando da igreja das populações, né? É assim também em outras dezenas de municípios dos 3 estados do sul, que mantêm nas praças e parques monumentos em homenagem aos monges. É assim também em Santa Terezinha. Tem as romarias que acontecem no dia 12 de outubro, né? Sempre que dá muita gente procurando uma cura, uma doença, e vem acontecendo, sempre vem acontecendo, né? Mas os mais novos hoje esquecem, né? Algum fala alguma coisinha, mas é pouca coisa, né? Mas eu acredito que sempre haverá interesse nesses episódios, até porque ele já foi traduzido para o francês, um dos meus trabalhos, o movimento messiânico no contestado brasileiro. Isso é estudado na Sorbonne, na França. Às vezes, certas coisas são estudadas mais lá fora que aqui dentro, né? O tempo pode até esconder algumas memórias, mas a história dos monges e a sua importância são como uma chama. Sempre há uma faísca se acendendo em algum lugar. Uma história riquíssima, né? Que é até difícil resumir em apenas uma reportagem. O que é fato é que João Maria ainda mexe e muito com o imaginário das pessoas. Nós vamos agora para um intervalo curtinho e na volta tem o TBT da semana. Uma história de amor extremo aos animais. A menina que criou uma relação bem diferente com uma das vaquinhas da propriedade. É lindo de ver. E eu vou ensinar como se faz uma cuca de leite condensado. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. A Ecosset é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Ecosset é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio,
sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Uma relação de extremo amor aos animais. Somente assim dá para definir a relação da Maria com a vaquinha Cristal. Esse é o nosso TBT de hoje. Em Presidente Getúlio, terra do leite, as vacas recebem um tratamento especial. Esta propriedade, na localidade de Santa Rosa, a 27 quilômetros do centro de Getúlio, é exemplo e dá para perceber já pelos nomes. Tem a Serena, a Sofia, a Pérola, a Tininha, a Estrela, a Getúlia, a Aurora. Mas por aqui não são só os nomes que são curiosos. Nós vamos te contar uma história para lá de diferente. Uma relação de amizade e confiança entre a Maria e a Cristal. A história de amor da Maria com as vaquinhas começou cedo. Olha só esta foto dela com 3 anos. Chegando no pasto, já dá para ver que esta relação é bem comum. A Cristal tem 1 ano e 4 meses e chama atenção no pasto pela docilidade. E toda essa história iniciou na tradicional festa do leite, da qual a família sempre participa. Ela começou a ficar assim, bastante grudada comigo, comecei a carregar ela para contar todo lugar. Eu vi que ela era mansa demais e eu disse pro pai, eu vou subir em cima dela. E daí eu comecei a amansar ela para subir em cima dela. E ela foi deixando assim. E daí depois a mãe dela, né, eu também subi em cima, só que daí eu vi que ela não era isso, que a única a mansinha que tinha que deixar fazer isso era ela, né. Por conta de alguns problemas de saúde, a Cristal não pôde participar da festa do leite este ano, mesmo com toda a dedicação da Maria. Porém, a proximidade entre as duas só aumentou. O dia a dia é diferenciado por aqui. A gente solta elas, às vezes com as novilhas ou às vezes com as vacas, né? Dependendo da rotina do dia a dia. De meio-dia, quando eu não tenho aula, eu venho no piquete, sempre soltar ela, começo a coçar ela. Às vezes ela tá deitada assim, começa a bater um monte de foto dela e minha. E ela sempre deixa assim, ela é muito mansa, ó. Pode ver que ela... E assim como em uma relação, acredita que a Cristal é ciumenta com a dona? Tem vezes que ela fica muito brava comigo quando ela vê eu coçando outra bezerra e tal. Ela fica emburrada comigo, às vezes assim, por dias. E fala mal dessa bezerra pra ver, ela avança em ti. Ela ama ela. Acho que ela gosta mais da bezerra do que do pai e a mãe. Curiosidade é a especialidade da família Quinis. E já começa no próprio nome da mimosa. Sabe de onde surgiu a ideia? Quem apareceu com a bezerra em casa foi meu marido. Ele chegou um dia com a bezerrinha, daí ele pagou uma fortuna para ela, pela bezerrinha, daí eu e ela combinamos, então vai ser a Cristal, pelo precinho dela, que não era tão pouquinho, né? A gente não esperava, porque hoje em dia é amor a cachorro, gato, passarinho, mas a bezerra? Sérgio, pai da Maria e do pequeno Pedro, de 11 anos, se orgulha ao ver o ensinamento de tanto amor aos bichos dando resultado. Eles sabem que amor verdadeiro traz recompensas. Dão água, quando precisa, leite, tudo na mamadeira. Aí o Pedro já ensina eles a tomar o leite já no balde. Daqui um tempo, uns 15 dias, a gente dá na mamadeira. A mãe conta mais uma curiosidade. A Cristal se assemelha a um ser humano em muitos pontos. Isso nós já podemos perceber. Mas acredita que se a Maria passar muito tempo longe, a mimosa fica doentinha? A última vez que ela saiu, deu um amarelão, tudo nela, ela fica triste. Aí ela vê a Maria chegar, ela fica toda feliz de novo. Aí tu vai entender. A relação de amor entre as duas é a prova de que não existe barreiras entre os animais e os seres humanos. Eles também merecem ser amados e valorizados. Isso influencia até em uma decisão no futuro da Maria. Ah, ela significa muito, né? Porque até por causa dela eu tenho um sonho, assim, de ser veterinária. Tomara que dê certo, né? Tem que estudar bastante para
o sonho se realizar também, né? Ah, e se falar que um dia a Cristal pode faltar? Ah, ela não vai faltar, né? Ixi, essa não falta aqui em casa. Até de bobeira, às vezes, o pai diz de vender, mas não, nunca vai sair. É uma linda relação e a gente deseja para Maria um futuro próspero e tomara que seja no agro, porque ela leva muito jeito, né? E a gente termina a edição de hoje com receita, uma delícia, cuca de leite condensado, que eu vou ensinar para vocês. Cuca de leite condensado, bolo de farofa ou cuca de creme. São muitos nomes para descrever essa delícia que eu vou ensinar para vocês hoje. Uma receita que faz muito sucesso aqui em casa. Então a gente começa fazendo o creme. Numa panela fora do fogo mesmo, a gente vai colocar uma lata de leite condensado. Vamos misturar tudo aqui e depois levar ao fogo. 2 gemas de ovo. Aqui por ser ovo caipira ele é bem mais amarelinho, né? 1 colher de chá de açúcar baunilha, se você quiser também pode substituir pela baunilha, que é a essência, né? A mesma medida de leite condensado de leite normal. Agora eu vou colocar 1 colher de trigo, de farinha de trigo, vou dissolver um pouquinho no leite para colocar aqui junto, para ele não ficar embolorado, né? E por último eu vou colocar aqui também 200 ml de creme de leite. Agora a gente pega essa mistura, leva ao fogo, mexendo sempre bem para desmanchar e misturar bem os ingredientes. E aqui não tem muito segredo, é deixar ferver e já vai estar pronto esse creme. Quando eu coloquei os ingredientes eu acabei esquecendo de colocar uma pitada de sal. Na verdade, aqui em casa a gente coloca em tudo que é receita doce, né? A gente sempre coloca um pouquinho de sal para quebrar aquele doce forte, né? E o nosso creme já levantou fervura e tá quase pronto. Ele não é um creme muito firme, como vocês podem ver aqui, ó. Depois que levanta a fervura, a gente deixa mais uns 3 minutinhos fervendo, só para pegar a consistência. Daí a gente vai levar para esfriar. Enquanto isso, a gente vai fazer a farofa. Para a farofa, a gente vai usar 3 xícaras de farinha de trigo, que eu já peneirei antes, né? 1,5 xícaras de açúcar. 1 colher de fermento químico, né? Que é o fermento para bolo. 1 pitadinha de sal também, né? Para tirar o doce. A gente faz uma cavidade aqui no meio. Vamos colocar 1 ovo. E 3 colheres de sopa de manteiga. E agora não tem outro jeito, né? Mão na farofa. Misturar isso aqui tudo bem. Farofa pronta, creme frio. Agora é hora de fazer a montagem. Olha só como fica a consistência da farofa. A gente vai colocar metade da farofa no fundo da forma, fazendo uma camada bem boa. E essa farofa do fundo, no fim, vai acabar funcionando como uma massa também. Agora colocamos o creme, que já está bem friozinho. E para concluir, o restante da farofa. Agora a gente vai levar essa cuca ao forno já pré-aquecido em mais ou menos 200 graus por uns 30 a 40 minutos. Vai depender do teu forno, mas é até você ver que a farofa está bem douradinha. E eu vou mostrar para vocês aqui como fica a consistência dela. Ela não está bem geladinha ainda, depois ela fica um pouquinho mais firme, mas já dá para provar. Olha só que coisa mais linda! É isso, Vale Agrícola termina aqui. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê na semana que vem. Até lá!
Música